Então, beleza, pessoas? Nessa aula aqui, a gente vai ver, então, a parte de operações bit a bit, ok? Essa parte de operações bit a bit aqui, ela vai ser extremamente útil em relação às codificações que a gente vai fazer, né? Como a gente viu ali na parte da arquitetura geral, a gente vai trabalhar com o acesso aos registradores. Então, a gente vai trabalhar acessando diretamente esses registradores, colocando valores dentro deles, lendo valores deles. Então, essas operações aqui, no formato bit a bit, elas vão ajudar a gente a criar códigos que são mais otimizados e também que são mais simples de serem montados, né? Então, questão de máscara, questão de acionamento, questão de deslocamento, de inversão. Então, a gente tem várias possibilidades aqui que a gente consegue otimizar um código e melhorar um código com essas operações aqui. Então, elas são extremamente úteis quando a gente está em baixo nível codificando. Beleza? Então, aqui no caso, né, relembrando ali, ou lembrando para vocês que quando a gente está falando de bit, a gente está falando de uma possibilidade de dois valores, ou é 0 ou é 1, ok? E quando a gente tem ali um conjunto de bits, a gente vai ter um byte. Então, cada byte tem 8 bits. No caso, relembrando que a nossa arquitetura ARM, ela é uma arquitetura composta por 32 bits. Ou seja, cada registrador tem 4 bytes de tamanho. Então, sempre os nossos registradores, os nossos formatos de dado relacionados às escritas e às leituras de registradores vão ter o tamanho de 4 bytes, ou seja, 32 bits. Então, a gente vai ter 32 valores zeros ou uns, ok? E a gente vai trabalhar com esses valores aqui para conseguir executar as nossas operações. E os operadores bit a bit, eles são os nossos operadores lógicos que a gente já conhece, porém, eles vão ter a capacidade de manipulação de bit a bit. Então, eles fazem uma manipulação bit a bit. Ok? Então, aqui no caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o E, que é o E comercial. A gente vai ter o OU, que é a barra. A gente vai ter o SHOR, que é o chapéu aqui. A gente vai ter o deslocamento à esquerda, o deslocamento à direita e o complemento. Então, a gente vai ter esses operadores. São os operadores lógicos que a gente já conhece, né? E a gente vai usar a mesma estrutura de codificação que a gente já conhece. Nesse ponto, vocês podem olhar para mim e falar, né? Ah, Prisiada, o E ali, normalmente, quando a gente usa com dois E's comerciais, né? Vou fazer um if, quero verificar, fazer uma lógica, eu vou lá e coloco dois E's comerciais. Quando a gente utiliza dois E's comerciais, a gente está fazendo uma operação lógica normal, onde eu vou pegar um valor e outro valor, e isso vai me gerar um resultado lógico. Quando a gente codifica com um E comercial apenas, que vai ser o nosso caso, a gente vai estar indicando para o sistema que a gente quer que o sistema execute uma operação E bit a bit nas minhas variáveis. Então, a gente vai continuar utilizando os mesmos operadores que a gente já conhece. Porém, ao invés de usar dois, a gente vai usar um só. Então, dessa forma que a gente vai indicar para o sistema que a gente vai querer fazer uma operação bit a bit. Ok? Então, né, aqui sobre os operadores, talvez vocês já conheçam, né, mas o que a gente tem? Né? O operador E, ele serve para que a gente consiga fazer um E, né? Então, se ele só vai dar nível lógico alto ou só vai dar nível lógico 1 se ambos os valores forem 1, para qualquer outro caso vai dar 0. O OU, ele vai dar 0 apenas se os dois valores forem zeros, para qualquer outro caso vai dar 1. O SHOR, que é o nosso OU exclusivo, ele vai dar 1 sempre que os meus dois valores forem diferentes e vai dar 0 sempre que os meus dois valores forem iguais. Os deslocamentos servem para que eu desloque um conjunto de bits,
né? E a negação, o complemento, ele serve sempre para gerar inversão. Então, aqui no caso, quando eu quero inverter de 0 para 1 ou de 1 para 0, eu posso usar a inversão aqui, que no caso é o complemento e a negação. Tenho aqui a possibilidade de fazer as operações com os iguais, né? Então, posso fazer lá uma variável, um registrador e igual a outra coisa, né? Então, quando a gente usa esse tipo de atribuição aqui, o que a gente está fazendo é a variável igual variável e outra coisa, né? Mesma coisa do mais, do menos, das outras operações. Então, tenho essa possibilidade aqui com esses operadores bit a bit também. Beleza? Aí, aqui são os nossos operadores que a gente pode trabalhar, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês agora, para ficar mais claro este processo, para ficar mais fácil da gente entender. Então, vim aqui, todo mundo está vendo meu Sublime aí? Provavelmente. Todo mundo está vendo uma tela preta aqui? Ah, de antes também era preta. Muito obrigado. Então, beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos diferenciar as duas coisas em código mesmo, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui x, sei lá, int x igual a 10. Beleza? E o que eu normalmente faço? O que a gente está acostumado a fazer? If x maior que 10 e x menor que 20, eu faço alguma coisa aqui. Né? Printf chuchu. Beleza? Isso aqui é o que a gente está acostumado, certo? De fazer a utilização de dois es comerciais. Quando a gente está fazendo isso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está verificando essa resposta lógica e essa resposta lógica. Então, aqui a gente está executando, está verificando se isso e isso é verdadeiro. Isso aqui vocês aprenderam lá em programação. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer isso aqui. Só que isso aqui não faz sentido a gente fazer num if. Beleza, pessoal? Então, dificilmente vocês vão fazer isso aqui no formato de um if. Vocês normalmente vão fazer isso aqui no formato de atribuição, ok? Então, normalmente a gente vai fazer isso aqui. Int x igual a 10 e 50. A gente normalmente vai utilizar essa operação bit a bit neste formato, ok? Para que a gente execute esse valor e esse valor, tá? Como que vai funcionar isso aqui? Vamos entender essa operação. Quando eu criei essa variável int aqui, do formato inteiro, eu estou falando que ela tem a possibilidade de receber valores inteiros. Beleza, bacana, né? Então, eu vou armazenar ela na memória. Como que ela é armazenada na memória? Ela é armazenada dentro de um conjunto de bytes, certo? Então, essa variável int x aqui, ela vai ocupar uma posição na memória, ou seja, ela vai ocupar um conjunto de bits na memória. Beleza, então isso a gente sabe. Só que esse conjunto de bits é um conjunto binário mesmo. Então, eu vou fazer aqui como se fosse o byte de memória. Beleza? Memória. Então, o nosso byte de memória, ele vai ter a posição 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, essas aqui são as posições que a gente tem, as posições binárias. O que pode ir na posição 7? 0 ou 1. O que pode ir na posição 6? 0 ou 1. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos supor aqui que o nosso byte de memória da variável x é isso aqui. Eu inicializei a variável x sem nada. Então, o que ela vai ter aqui dentro? A princípio, ela vai ter lixo, certo? Então, vou vir aqui e vou inicializá-la com 0, para que ela não tenha lixo. Então, na memória, como que ela vai estar salva? Ela vai estar salva dessa forma. Então, esse 0 aqui, que eu usei em decimal, na memória vai estar salvo
com esse conjunto de zeros. Então, vou ter 0 no bit 0, 0 no bit 1, 0 no bit 2, 0 no bit 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Então, vou fazer com que esse byte de memória armazene 8 valores zeros. Certo? Então, isso aqui, a princípio, a gente já sabe, né, já conhece que é o que a gente aprendeu lá em arquitetura. Que é o quê? O sistema ele só consegue trabalhar com 0 e 1. Ponto. Então, quando a gente faz int x igual a 0, reservo um byte de memória e esse byte aqui vai estar com um monte de 0. Beleza, bacana. Então, tá. Só que quando a gente faz essa operação aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo 10 e 50. Mas esse 10 aqui que a gente escreveu num formato decimal, na verdade, o que ele vai ser? Byte do valor 10. O que ele vai ser? Ele também vai ser um byte que vai ter lá 8 posições e que vai estar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Que vai ter isso aqui armazenado lá. Beleza? Então, quando a gente escreve o código e coloca, esse valor é 10, o que a gente vai ter? A gente vai ter um valor binário respectivo desta forma. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ok? E a mesma coisa para o 50. Ó, 50, podia ter escolhido o número mais fácil, né? Chato. 50. Vamos lá. Vamos fazer o byte do 50. Também vou armazenar isso na memória. Então, vou ter lá o byte do valor 50. Deixa eu diminuir aqui. Beleza? Então, 64. Não. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 428. 32. 32 mais 16. Quanto que dá 32 mais 16? Dá 48. Vou ter isso aqui. Então, isso aqui é 50. Beleza? É 32 mais 16 mais 2. Então, isso aqui é 50. Então, tá. Então, o que a gente tem aqui a princípio? A gente tem, inicialmente, na memória, um espaço que está tendo armazenado tudo isso de 0. Eu tenho espaço na memória para o meu valor 10, que é isso aqui, e eu tenho espaço na memória para o meu valor 50, que é isto daqui. Quando eu mando ele fazer essa operação, o que ele vai fazer? Vai pegar esse conjunto de bits e esse conjunto de bits vai fazer uma operação bit a bit. Então, vou puxar aqui para baixo para a gente fazer essa operação. Então, peguei o 50, agora vou pegar o 10. Então, ele vai fazer uma operação bit a bit aqui com um E. Então, o que é ao fazer a operação bit a bit com um E? Ele vai fazer 8 operações E. Uma para cada bit. Então, ele vai vir aqui no bit 0 do meu valor 10 e no bit 0 do meu valor 50. 0 e 0 vai me gerar um resultado de 0. Então, no meu registrador, ou na minha variável de resultado, que aqui no nosso caso vai ser o x, na posição 0 do x, ele vai colocar 0. Por quê? Porque ele pegou o bit 0 lá daquele valor 10, pegou o bit 0 do valor 50, executou uma operação E entre esses dois bits e o resultado foi 0. Aí, ele vai continuar. Ele vai pegar a posição 1 do meu valor 10, vai pegar a posição 1 do valor 50. E ele vai fazer 1 e 1. 1 e 1 vai me gerar o resultado 1. Então, no bit 1 da variável x, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai colocar nível lógico alto. Por quê?
Ele pegou este bit e este bit e gerou um resultado. Ele vai continuar fazendo isso. Agora ele vai fazer para o bit 2. No bit 2, ele vai pegar o bit 2 do valor 10, o bit 2 do valor 50 e vai fazer uma operação E. O resultado disso é nível lógico baixo. Então, na posição 2 do meu x, ou da minha variável resultante, ou do meu valor resultante, ele vai colocar 0. E ele vai fazendo isso bit a bit. Ou seja, para uma variável de 8 bits, é como se eu estivesse fazendo 8 operações E. Se eu tiver uma variável de 32 bits, eu vou fazer 32 operações E. Uma para cada bit. Ok? Depois, o que ele faz? Pega o bit 3 do valor 10 e do valor 50. Ele vai fazer 1 e 0. 1 e 0, vai me gerar 0 como resultado. Então, o resultado que ele vai colocar no terceiro bit da variável x vai ser 0. Ele vai pegar o bit 4, 0 e 1, vai dar 0. Então, na posição 4 da minha variável resultante, vou ter 0. Vai pegar o bit 5 do 10 e o bit 5 do 50. E vai executar a operação E entre esses dois caras. 0 e 1 dá 0. Então, no bit 5 da minha variável resultante, ou no caso do x, eu vou ter nível lógico baixo. Ele vai pegar o bit 6, vai fazer o bit 6 e bit 6, que vai me gerar 0. E daí vai pegar o bit 7, fazer o bit 7 e o bit 0, 7, né? Desculpe. E o resultado vai ser 0. Então, meu resultado dessa operação E entre 10 e 50 me resulta no decimal 2. Então, caso a gente faça uma operação E, bit a bit, entre o valor 10 e o valor 50, o meu resultado é 2. Então, a gente vai utilizar essa operação aqui para fazer isso, ok? Então, vou pegar dois valores, executar um E e vou armazenar o resultado desse E em uma variável ou em um registrador, ok? Óbvio, poderia fazer, por exemplo, né, isto daqui. E vamos supor que eu inicializei com 10 o meu x. Então, eu quero manter todos os bits que já estão lá em nível lógico alto. Então, faço esse 10 e o 50. O meu resultado seria o mesmo. Ok? Então, essa é a ideia aqui da operação bit a bit. Para eu fazer atribuições ou para eu fazer sistemas de comparação ali entre bits. Fez sentido aqui esse processo, pessoas? Ficou muito confuso aqui ou deu para entender tranquilo pelo Sublime aqui? Deu para entender tranquilinho? Então tá. Então, a ideia de todas as operações bit a bit vão ser essa, tá? Então eu peguei aqui como exemplo o E. Tenho o OU. O OU vai ser a mesma ideia, né? Só que em vez de eu fazer a operação E bit a bit, eu faria a operação OU bit a bit. Então poderia pegar esse mesmo exemplo aqui. Deixa eu copiar fazendo outro. Daí eu passo isso aqui para vocês depois. Então vamos supor que eu vou fazer agora um OU. Beleza? Eu quero fazer 10 ou 50. Então, o meu 10 continua sendo isso, o meu 50 continua sendo isso. O meu x, inicialmente, é 0. Então, continua sendo isso. Agora, em vez de fazer o E, vou fazer o OU, bit a bit. Então, meu resultado vai ser diferente. Por quê? Ele vai pegar, primeiro, o bit 0 de cada um dos valores. 0 ou 0 vai dar 0. Beleza? Depois ele vai pegar o bit 1 de cada um dos valores. 1 e 1 dá 1. Beleza? Depois ele vai pegar o bit 2 de cada um dos valores. 0 e 0 vai dar 0. Daí ele pega o bit 3 de cada um dos valores. Então ele vai pegar o bit 3 do valor 10, o bit 3 do valor 1. E vai fazer uma operação ou 1 ou 0, vai me gerar o valor 1. Então, eu consigo fazer isso aqui.
Depois ele pega o bit 4. O bit 4, ele vai fazer o bit 4 do valor 10, o bit 4 do valor 50, 0 ou 1, vai dar 1. Faz isso para o bit 5. Então ele vai fazer bit 5 ou bit 5. O resultado é 1. Depois ele vai, faz bit 6 ou bit 6. O resultado é 0. Ele vai fazer bit 7 ou bit 7 com bit 7. O resultado é 0. Ok? Então ele vai fazendo esse processo daqui. Então esse resultado aqui vai ser 58. Então se eu fizer o OU entre 10 e 50, o meu resultado é 58. É bem diferente de eu vir aqui fazer, né? 10 mais 50. 10 mais 50 vai dar 60. 10 e 50 dá 2. 10 ou 50 dá 58. Só que aqui, no caso, o importante não é o resultado em si que ele vai dar, tá? Isso a gente vai entendendo mais para frente. O mais importante vai ser realmente analisar quais que são os bits que vão ficar em nível lógico alto ou os bits que vão ficar em nível lógico baixo, ok? Então isso aqui que vai ser o mais importante para a gente. Qual que é o bit que está em nível lógico alto e qual que é o bit que está em nível lógico baixo. O valor é menos importante, né? E a gente também não vai usar decimal, a gente vai usar tudo em hexa, que é muito mais fácil do que decimal aqui para a gente. Ok? Então essa aqui seria uma operação ou bit a bit. Ok? Esse aqui então é o formato. Então sempre, lembrem. Quero usar essas operações aqui? Posso? Claro que eu posso, né? No caso, essas operações elas vão servir para quê? Elas vão servir para que a gente consiga manipular os bits que estão aqui dentro. O importante não é o resultado final. O importante é a manipulação dos bits. Ok? E daí, obviamente, que a gente vai entendendo aos poucos o que é cada uma dessas manipulações, ou para que serve eu usar um ou, como que eu manipulo usando o ou, como que eu manipulo usando o e. Ok? Aí o que mais que a gente tem lá também? A gente tem o deslocamento. Então vamos supor aqui um deslocamento. Então para facilitar, eu vou roubar esse cara daqui e vou roubar esse cara. Só que esse cara eu quero 1. Então vai ser assim. Então x é igual a 1. Eu troquei agora, não coloquei 0, coloquei 1. E então o binário na memória lá muda. Então bit 0 vai estar em nível lógico alto. Eu vou fazer o seguinte. Fazer x deslocado igual a 1. Beleza? Isso aqui é equivalente a eu fazer isso. X igual a x deslocado 1. Então, eu posso fazer dessas duas formas. Isso aqui é a mesma coisa. Beleza? Então, esse deslocamento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar todos os bits uma casa para cima, ou seja, uma casa para a esquerda. Então, essa operação aqui, se eu executar a operação, o que eu vou ter como resultado? Então, aqui é a minha operação. E eu vou executar o deslocamento. Então, se eu executar o deslocamento aqui, o que vai acontecer? Estou deslocando para a esquerda. Então, uma vez. Então, esse bit, esse valor que estava no bit 0, ele vai ser colocado na posição 1. Então, esse cara que estava no 0 vai uma posição para cima. Então, desloco ele uma vez. Esse cara que estava na posição 1, ele também vai ser deslocado uma vez para cima. Ele vai para a posição 2. Esse cara que estava na 2, vai uma para cima, vai ser deslocado para 3. Esse cara que estava na 3 vai para 4, que estava na 4 vai para 5, que estava na 5 vai para 6, que estava na 6 vai para 7, e o que estava na 7 vai para o limbo. Esse cara ele some, ok? Então eu perco esse bit daqui, tá? Então sempre o último bit, quando eu faço um deslocamento, eu perco ele. Ele não vai voltar para o começo, eu vou perder, tá? Então se esse cara fosse nível lógico alto, eu perderia ele, tá?
Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Não, Thomas. Ah, não, pera, tá. Você está falando do carry lá do PSR, né? Sim, sim. Ele pode ir para lá. Só que normalmente a gente tem que tomar o cuidado do tipo, se eu tô deslocando, eu tenho que saber se eu tô deslocando ou não com ele para estourar. Eu posso ir lá no carry verificar se ele estourou ou não, para retrazer, só que às vezes não faz sentido. Só que tipo, não é um processo automático, tá? Isso que é importante, do tipo, você tá com o bit 1 aqui em cima. Vamos lá. Você tá com o bit 1, você fez o deslocamento. Ele vai para o limbo. Dentro da variável ele se perdeu. Então ele pode ir lá para o carry. Daí você, como programador, como desenvolvedor, pode ir no carry, pode verificar se estourou e fazer algum processo. Só que se você não fizer essa verificação, você perde ele. Entendeu? Então, no caso, dentro da variável ele se perde. Ele não é cíclico. Por exemplo, ele não vai voltar para a primeira posição. Beleza? Fez sentido? Respondi tua pergunta ou não? Isso, exatamente. Então tem que tomar esse cuidado. Se eu não for lá fazer uma verificação, alguma coisa assim, eu perco. Beleza? Então tá. Então, ok. Então eu vou ter isso aqui. Então, desloquei. Eu vou, entre aspas, jogar esse cara pro limbo. Vou perder ele. Só que aqui embaixo eu vou ter 7 bits só. Então o que vai acontecer? Vai sempre entrar um bit 0 aqui na posição remanescente. Só que esse 0 aqui é sempre 0, tá? Não é esse 0 que rotacionou para cá. É só para completar a posição. Beleza? Então não é uma operação cíclica de deslocamento. Se eu tivesse 1 aqui em cima, aqui ia continuar entrando 0. Beleza? Então sempre só entra 0. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Fiz o deslocamento de uma posição para a esquerda. Então, eu desloquei esse valor binário, que era equivalente a 1, pós-deslocamento virou 2. Então, esse cara aqui virou valor 2. Por quê? Porque eu desloquei uma vez. Eu fiz com que todos os bits andassem uma casa para cima. Eu poderia fazer uma outra instrução aqui. Eu poderia fazer a instrução de deslocamento por 2. Se eu faço a operação de deslocamento por 2, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui que, ao invés de eu deslocar esse bit só uma casa para cima, eu vou deslocar esse bit 2 casas para cima. Ok? Então, se eu faço 2 vezes o deslocamento, eu vou deslocar ele primeiro para a posição 1, depois para a posição 2. Então, o que estava no 0 vai para 2. O que estava na 1 vai para 3. O que estava na 3 vai para 5. O que estava na 4 vai para 6. O que estava na 5 vai para 7. E o que estava na 6 e na 7 eu perco. Ok? Então, esse cara aqui, que era 1, vira 4. Se eu deslocar 3 vezes, o cara que era 1 vai virar 8. Então, na verdade, toda vez que eu faço um deslocamento para a esquerda, eu estou multiplicando por 2. Ok? Então, tenho essa operação aqui. Essa operação, ela pode ser, digamos assim, equivalente aqui a uma operação de multiplicação por 2. Aí uma pergunta interessante para vocês. Tem diferença de eu fazer logicamente primeiro? Logicamente falando. A gente acabou de ver aqui, tá? Que 1 virou 2. Logicamente falando, tem diferença eu fazer isso aqui? Essa linha ou essa linha? Eu fazer o deslocamento, fazer a multiplicação? Logicamente falando, tem diferença no resultado? Sim ou não? O resultado que eu vou armazenar no X aqui, dessa linha e dessa linha, é igual ou é diferente?
Sim, sim. Isso sim. Exatamente. Então, aqui em questão lógica, essas duas coisas são a mesma coisa, né? Então, logicamente, isto e isso são iguais, certo? Porém, em questão de processamento, isso aqui usa menos instruções do que isso aqui. Principalmente se eu fizer algo desse tipo, por exemplo. Então, se eu faço aqui um deslocamento de 3 ou multiplico por 8, que logicamente vai dar o mesmo resultado, eu tenho uma menor quantidade de instruções quando eu faço essa linha do que quando eu faço essa linha. Então, esse aqui é um tipo de otimização quando eu estou codificando. Óbvio, eu tenho que tomar cuidado com o carry ali, como o Thomas comentou, tem que tomar cuidado com a estrutura que eu estou desenvolvendo aqui, tá? Mas, em questão de quantidade de instruções, a linha 25 é mais otimizada que a linha 27. Beleza? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouquinho diferente. Pode parecer meio idiota, mas vamos lá. Essas duas linhas são iguais ou são diferentes? A linha 25 e a linha 27 ali. É igual ou é diferente? Depende. Então, vamos falar em questão de resultado. Em questão de resultado, é igual ou é diferente? Linha 25 e a linha 27. É igual ou é diferente? Resultado. De resultado, sim. Beleza? Então, esta linha aqui vai gerar um resultado 8. Essa linha vai gerar um resultado 8. Beleza? Porém, em questão de performance, elas são diferentes. Por quê? 8 vezes 1. 8 vezes 1 quer dizer que eu estou fazendo 8 vezes 1. Ou seja, eu só estou fazendo uma multiplicação por 8. 1 vezes 8 quer dizer que eu estou fazendo 8 vezes a multiplicação por 1. Então, a multiplicação ela é uma somatória, ou uma sucessão de somas, né? Então, essa linha aqui seria equivalente a eu fazer x igual a 8. Essa linha de baixo aqui seria equivalente a eu fazer x igual a 1 mais 1, opa, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 8 vezes. Vocês entenderam a ideia, né? Então, é idiota isso aqui? É, mas é uma otimização plausível, né? Tudo bem, hoje em dia tem muito compilador que já consegue otimizar isso aqui por sozinho. Do tipo, ele vê qual que é a melhor operação e na hora de compilação ele ajusta as instruções para ser a mais otimizada. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem compilador que não faz isso. Então a gente tem que se preocupar com essa otimização. Até fazer uma multiplicação pode ser um negócio que parece besta para a gente, tipo, 8 vezes 1. Pode acabar quebrando ali o nosso controlador. Então isso é um detalhe também importante. E se eu for multiplicar por algum múltiplo de 2, em vez de eu multiplicar, eu uso o deslocamento aqui, que ajuda muito a nossa vida. Beleza? Então, deslocamento para a esquerda, esse cara, ele multiplica por 2. E se eu usar aqui um deslocamento para a direita, ele vai dividir por 2. Então, se for 1, não faz sentido. Vou colocar 4 aqui, tá? Então, esse cara vai virar isto daqui. Então, esse x na memória vai ser isso. Então, se eu deslocar ele uma vez para a direita, deixa eu copiar esse cara aqui para facilitar.
Aqui eu tenho 4. Então, é isto daqui. Então, o que eu vou ter de resultado? Então, deslocando para a direita, eu vou fazer com que esse bit que está na posição 0 vá para o limbo. O bit que está na posição 1 vai para a posição 0. O bit que está na posição 2 vai para a posição 1. O bit que está na 3 vai para 1. Então, todos os bits descem uma casa. Só que daí agora, em vez de eu perder o bit mais significativo, eu vou perder o bit menos significativo, né? Ali tem questão de carry e tudo mais, né? Posso achar esse cara depois, mas dentro da variável eu estou perdendo. Então aqui eu vou ter isso daqui. Então, o bit que está na posição 2 vai para a posição 1. E aqui, no caso, esse 4 vira 2. Então, toda vez que a gente estiver fazendo o deslocamento para a direita, a gente está dividindo por 2. Então, em vez de eu usar a divisão propriamente dita, eu posso usar o deslocamento. Vai ser uma operação bem mais eficiente do que a operação de divisão. Ok? Beleza aqui, pessoas? Ou, deslocamento, tranquilo, fez sentido, não fez sentido? Fez sentido essa operação bit a bit aqui, resultado? Sim, não, mais ou menos? Querem que faça mais um exemplo? Tá tranquilo? Tá tudo dominado? Desistir de viver? Não sei o que eu tô fazendo aqui. Acho que deu para entender. Bacana. Isso aqui, galera, é bem... Inicialmente parece idiota. Concordo com vocês. Vocês falam, nossa, que coisa imbecil, né? Tipo, estão fazendo 10,50. Nossa, que idiota, né? Mas isso aqui é extremamente importante para a gente codificar depois. É bem bacana a gente entender essas operações aqui. Na verdade, é mais ou menos, né, Matheus? Acho que ainda não, né? Porque aqui, no fim das contas, o que a gente vai fazer, né? A gente vai simplesmente trabalhar com essas operações, né? Mas a gente vai continuar tendo os ifs e tudo mais. Se fosse assembly propriamente dito, né? Você não ia nem ter aqui a criação da variável, não ia ter o rótulo da variável. Tipo, a assembly é bem diferente do que isso aqui, né? A única coisa que a gente está fazendo é que a gente está olhando a estrutura de byte aqui na memória. Isso a gente vai realmente fazer. Mas não sei se é assembly, né? Tipo, mas ok. Para fazer aquele if. Então, Thomas, aquele if não faz sentido para nenhuma aplicação, digamos assim, fazer o if daquele jeito faz sentido. Eu só usei como exemplo ali para mostrar a diferença entre o if normal e o if bit a bit. Normalmente, o if não, o e, desculpa. Então, normalmente a gente usa ele aqui, em atribuições, né? Em operação de validação. Mas é muito difícil, na verdade, eu não conheço nenhuma aplicação prática que a gente vem e faça, tipo, isso aqui, né? Então, não tem nenhuma aplicação prática que isso aqui seja viável de usar. Isso aqui já sim, isso aqui é viável de usar. Isso aqui não é prático. Beleza? Então, acho que a gente não precisa se preocupar com esse tipo de codificação. Aqui, se a gente precisa ver, é um E normal, né? Eu preciso ver se a variável está entre 20 e 50. Eu venho e faço isso aqui, padrão. Né? Não vou fazer esse processo. Então, esse processo aqui ele vai servir para as atribuições. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Sim, não, talvez, cegado.
Aqui também, né, vai de saber tabela verdade. Tabela verdade vocês conhecem, né, de todas as operações. Vocês já estudaram em algum lugar da vida de vocês. Gustavão falou que tá tranquilo. Tabela verdade, vocês manjam, né? Então, tranquilo. Então, beleza. Então, tá. Então, vamos voltar aqui. Então, beleza. Aqui está a explicação de cada um deles, né? Complemento, que é inversão, né? Então, divisão e multiplicação aqui. Eu expliquei ali para vocês o deslocamento. Então, vamos pegar esse exercíciozinho aqui e vamos tentar fazer uma parte dele aqui em conjunto para a gente entender, beleza? Então, aqui eu quero saber qual que é o valor das variáveis instanciadas no final do código. Você diz esses que eu montei aqui agora no eu subo eles lá depois para vocês, beleza? Eu só vou organizar eles e eu subo lá, beleza, Lucas? Então vamos fazer esse carinha aqui. Então qual que é a ideia? Aqui é que a gente acha o valor das variáveis instanciadas ao final do código. Então a gente tem aqui instanciada a variável A, variável B e a variável C. Aqui a gente tem todas as três variáveis no formato uint32. Então, todas as variáveis aqui, elas estão com um tamanho de 32 bits, ok? Aqui eu tenho o 0x10, que é variável em hexa, 0b10, que é variável em binário, e eu tenho também aqui os valores decimais normais, beleza? Então, sempre que eu colocar 0x na frente do número, eu estou explicitando que esse cara é um valor hexadecimal. Toda vez que eu colocar o 0b na frente, eu estou explicitando que esse cara é um binário. Se eu não colocar nada na frente, esse cara é um valor decimal normal, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse nosso exemplo. Vou abrir aqui. Então o que a gente vai ter lá? A gente vai ter a variável A, beleza? Aqui, né? Se a gente quiser, a gente pode colocar todos os 32 bits. Né? Então, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, blá, 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 né? Então, posso abrir ela em uma variável de 32 bits, né? Como aqui está mostrando no exemplo, a gente tem essas variáveis com 32 bits. Eu posso manter elas no formato hexadecimal. Ok? O que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida? A gente vai deixar as nossas variáveis ali todas no formato hexadecimal. Beleza? Então, olha só. Então, a nossa variável A, ela inicia com 0x10. Então, 0x10 é 10 em hexadecimal. Vou para cá. Então, 0x, 10. Beleza? Aqui, quando eu estou com esse valor, eu estou usando dois valores hexa. Lembrando que cada valor hexa é 4 bytes. Então, dois valores hexa são equivalentes a 4 bytes não, 4 bits, tá? Então, dois valores hexa são equivalentes a 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, para deixar como padrão aqui todos os nossos 4 bytes, eu vou fazer 00, 00, 00. Beleza? Deixar um pontinho aqui no meio. Então, aqui a gente tem 2 bytes e aqui a gente tem 2 bytes, todos os 32 bits. Beleza. Vou pegar aqui a nossa variável B. Nossa variável B está aqui escrita como 0B10. 0B10 significa o quê? Significa que eu tenho uma variável do tipo binária que tem o valor 10. Vou pegar um byte aqui só, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, 0B10, então, tem o valor binário 10. O valor binário 10 é isso aqui. Então, eu tenho
esse hexa mais baixo, vou fazer assim, para a gente ver. Tem esse hexa mais baixo aqui. Esse hexa mais baixo, menos significativo, ele tem o valor 2. Esse hexa da parte de cima, o hexa mais significativo, tem valor 0. Então, em hexadecimal, isso aqui seria 0x2. Beleza? Com todos os nossos bytes, isso aqui vira isso aqui. Beleza? Então, 10 em binário equivalente a 2 em decimal, que também é equivalente a 2 em hexadecimal. Beleza? E a nossa variável C aqui, ela não tem lhufa nenhuma. A nossa variável C, ela inicializa com lixo. Então, inicialmente eu tenho um lixo de memória nessa variável. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, né? Posso colocar 0x, blá blá, né? Que lixo, eu não sei o que tem. Então vou deixar escrito aqui como lixo. Então a gente não tem como saber qual que é o valor desta variável. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer por partes. Beleza? Então vou pegar ali a nossa primeira linha de código. Então, pegar a primeira linha de código, qual que é? Essa aqui. A igual a 0x blá 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 ou 0x blá 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 e complemento 0x blá blá blá. Então vou copiar essa linha e vou levar lá para o nosso boardzinho. Essa aqui é a primeira linha de código que a gente vai fazer. Beleza? Por onde que a gente vai começar aqui? Né? Isso aqui é normal, tá, galera? Então a gente sempre começa por dentro dos parênteses. Não é porque tem umas operação bit a bit aqui no meio, que está em hexa, que isso vai mudar. Então, dessa operação toda, ou seja, desses operadores todos que a gente tem aqui, do OR, do E e da negação, a gente vai começar por dentro do parênteses, que é isso aqui. A primeira operação que a gente vai executar aqui é essa negação. Beleza? Então, o que a gente vai olhar aqui? Vamos olhar dois hexas. A gente vai olhar o hexa 0, porque se a gente fizer para 1, 0, a gente já tem um resultado para todos os outros. E a gente vai olhar o E. Beleza? Então, vou pegar aqui o hexa 0. Então, o hexa com valor 0. Então, ele seria equivalente a isso aqui. Então, se eu pegar esse hexa que é igual a 0, em binário ele tem esse valor. Vou executar a operação de complemento aqui. A operação de complemento, o que ela vai fazer? Ela vai inverter os bits. Então, o que eu tenho 0 vai virar 1 e o que eu tenho 1 vai virar 0. Então, ela vai fazer isso bit a bit. No bit 0, o que eu tenho? Ah, eu tenho 1. Então, esse 0 vai virar 1. O que eu tenho no bit 1? Tenho 0. Então, esse cara também vai virar 1. O que eu tenho no bit 2? 0. Esse cara também vai virar 1. O que eu tenho no bit 3? 0. Então, esse cara também vai virar 1. Então, após a operação de complemento, esse hexa aqui, que tinha valor 0x0, ele vai virar um hexa que tem valor 0xf. Ok? Então, o que eu sei aqui? Que pós-complemento, todos esses carinhas aqui que eram 0 vão virar f. Ok? Qual a última parte, desculpa? A do complemento aqui, João? Onde que eles viram 0? Então, assim, ó, o que eu fiz aqui? Esse cara aqui, ele está em hexa, beleza? Então, lembrando que o valor hexa, o que ele é? Ele é um conjunto de 4 bits. Beleza? Então, peguei um único hexa, que é equivalente a 4 bits, e eu abri esse hexa. Então, eu abri esse hexa aqui em 0000. Então, o hexa 0 é equivalente ao conjunto de bits 0000. Beleza? Daí, o que eu fiz aqui? Eu executei a operação de complemento, que é a operação de negação bit a bit. Então, vim aqui no bit 0.
qual que é o valor que eu tenho no bit 0? É nível lógico baixo. Então, se eu executo a operação de negação, eu estou invertendo o nível lógico baixo para nível lógico alto. Então, o resultado vai receber 1 no bit 0. Ok? Vou fazer isso para o bit 1. O bit 1 tem nível lógico baixo. Pós-complemento, o meu resultado no bit 1 vira nível lógico alto. No bit 2, eu tenho nível lógico baixo. Pós-complemento vira nível lógico alto. O bit 3 tem nível lógico baixo, pós-complemento vira nível lógico alto. Beleza? Então, o que eu tenho como resultado para esse hexa? Eu tenho um resultado binário 1, 1, 1 e 1. Então, se eu for transformar isso aqui para hexa de novo, o que eu vou fazer? Esse cara vale 1, esse cara vale 2, esse cara vale 8. Desculpa. 1, 2, esse cara vale 4, esse cara vale 8. Então, vou somar 8 com 4 que dá 12, com 2 que dá 14, com 1 que dá 15. Então, o resultado disso aqui é 15. Só que como a gente está em hexa, a gente não apresenta o valor 15. A gente apresenta o valor F. Beleza? Lembrando lá o hexa que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Beleza? Então esse F ele saiu da onde? Ele saiu desse conjunto. Show? Beleza? Fez sentido agora? Tranquilo? Então tá bom. Às vezes eu posso perguntar se tá certo ou não, porque às vezes tem um delayzinho aqui, tá, galera? Então se eu perguntar e vocês já tiverem respondido, não reparem. Então beleza. Então esse 0 aqui virou F. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir o E. Eu vou pegar e vou abrir o E, tá? Então vou fazer aqui embaixo. Então vou abrir o E. O E, ele é equivalente a 14, beleza? Então 14 é 8 mais 4 mais 2. Então 8 mais 4 dá 12, mais 2 dá 14, que é equivalente a E. Então o binário equivalente ao E é isso aqui. Isso aqui é 0xe. Vou fazer a operação de complemento. O que a operação de complemento vai fazer? Ela vai fazer bit a bit com que o que é nível lógico baixo vire nível lógico alto e o que é nível lógico alto vire nível lógico baixo. Então, bit 3 tem nível lógico alto. Pós-complemento, vai virar nível lógico baixo. Bit 2, nível lógico alto. Pós-complemento, vira nível lógico baixo. Bit 1, pós-complemento baixo. E bit 0, que tem nível lógico baixo, pós-complemento, vira nível lógico alto. Então, o resultado dessa operação no E vai ser este binário. Esse binário aqui é equivalente a 1. Então, aqui vale 8, está zerado. Aqui vale 4, está zerado. Aqui vale 2, está zerado. E aqui vale 1, está com nível lógico alto. Então, esse cara aqui todo vale 1, que é equivalente a 0x1. Então, o meu E pós-complemento vai virar 1. Então, essa operação aqui com esse hexa inteiro, vou trazer ele daqui para cá agora. Então, esse hexa, pós a operação complemento, ele vai virar o quê? Ele vai virar 0x, f, 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 1, f, f, f e f. Vou pôr o ponto aqui para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Então, pós-complemento, todo esse hexa aqui virou isso aqui. Por que eu fiz desse jeito aqui para vocês, galera? Para vocês verem que a gente não precisa abrir esse valor aqui em 32 bits necessariamente. A gente consegue abrir um hexa específico, fazer a operação e transformar ele para hexa de novo. Eu poderia, caso eu quisesse aqui, pegar e fazer 31, 30, 29, 28, fazer que nem eu estava fazendo ali com esses 8 bits aqui, e fazer o desenho desse jeito, né? Só que imagine fazer isso para 32 bits, é meio complicado. Então, às vezes faz mais sentido a gente fazer a operação no hexa aqui e fazendo esse processo. Então, faço a operação num hexa menor,
faço a operação aqui só com 4 bits e depois jogo pro hexa de novo. Beleza? Óbvio, pessoal, o jeito que eu estou fazendo aqui não é, tem que fazer assim, senão vai dar errado. Não, é o jeito que eu particularmente acho mais fácil. Tem muita operação que eu faço direto de cabeça no próprio hexa, né? Mas para fazer para vocês aqui eu tenho que abrir, mostrar como é que está acontecendo a operação, senão vocês não aprendem nada também, né? Se eu simplesmente chegar para vocês e falar, o valor é tal, não adianta, né? Então, particularmente, quando vocês estão aprendendo, o que eu acho melhor? Pega o hexa, vai abrindo ele parte a parte, vai executando a operação parte a parte e depois só fecha no hexa de novo. Então, acho que assim fica mais organizado e fica mais fácil para entender. Daqui a pouco vocês vão fazer essas operações hexa aqui de cabeça, né? Graças a Deus. Mas, no começo é interessante ir abrindo assim da forma que eu estou fazendo. Tá bom? Só para ser mais didático aqui com vocês. Então, após essa operação complemento, o que eu tenho de resultado? Isso aqui. Então, essa linha de código, tá? Ela vai virar isso aqui. Então, pós operação complemento, eu tenho isso aqui. Então, o resultado daquele complemento virou isso. Então, essa linha, pós operação complemento, virou essa linha. O que a gente tem que fazer da operação agora? A gente vai ter que fazer a operação E. A gente vai fazer esse 0x04 milhões e 0xFF1 FFFF. Beleza? Então agora a gente vai pegar esta operação aqui para executar. A gente primeiro pegou a operação de negação, agora a gente vai pegar o E. Então beleza. Peguei essa parte da operação aqui. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse F e esse 0 e abrir eles. Porque, ó, F e 0, F e 0, F e 0. Então, eu vou ter vários F e 0. Então, se eu fizer essa operação várias vezes, eu já resolvo um monte de caso aqui, tá? Então, 3, 2, 1, 0. Então, eu vou pegar o F, 1, 1 e 1. Isso aqui é igual a 0xF. E o 0. 0, 0, 0 e 0. Isso aqui é igual a 0x0. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? Executar essa operação aqui, bit a bit. Então, tem que ver o bit 0 do F com o bit 0 do 0. Bit 0 do F com o bit 0 do 0. Bit 2 do F com o bit 2 do 0. Bit 3 do F com o bit 3 do 0. Ok? Então, todo mundo aqui vai ser 1 e 0, né? Então, meu resultado vai ser 0x0. Beleza? Por quê? Vou executar 1 e 0, resultado é 0. 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 Então, para todas as operações E aqui que tiverem E de 0 com F, o meu resultado é 0. Beleza? Vou até fazer assim, ó, para a gente organizar aqui. Então, daí fica certinho, a gente consegue olhar. Depois eu jogo ali para baixo. Então, onde que eu tenho 0 e F? Eu tenho aqui na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, na sexta e na oitava. Então, 0x, 0.0000. Então, dos 8 hexas que a gente tinha aqui, a gente já resolveu 6, né? Só fazendo uma operação. Então, não preciso abrir todos os bits. Entenderam? Eu abro um, já consigo resolver um monte de coisa. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a operação aqui entre 1 e 0. Beleza? Então, 1 e 0. Então, vou abrir aqui esse 1 e esse 0. Então, 1 e 0. Vai ser isso aqui. Então, 1 e 0. Essa operação 1 e 0 também vou fazer bit a bit. Então, vou fazer o bit 3 do 1
com o bit 3 do 0, bit 2 do 1 com o bit 2 do 0, bit 1 do 1 com o bit 1 do 0 e bit 0 do 1 com o bit 0 do 0. Então, 0 e 0 vai dar 0, 0 e 0 vai dar 0, 0 e 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 0. Então, meu resultado em binário aqui é 0x0. Então, o importante aqui é o quê? A gente vê que quando a gente está fazendo uma operação de E do bit 0 com qualquer outro valor, meu resultado é 0. E se eu faço uma operação em hexa de qualquer valor com 0, meu resultado também é 0. Então, a mesma regra que eu tenho para o binário, também vou ter aqui para o hexa. Então, isso facilita a minha vida. Então, essa operação aqui de 0 com 1 resulta num 0. Beleza? Agora, por último, o que a gente vai ter? Vou fazer aqui o F e esse 4 aqui. Então, vou abrir o F e vou abrir o 4. Vou pegar aqui embaixo. Então, eu vou ter F e 4. Vai ser isso aqui. Então, operação bit a bit. O que vai acontecer? Bit 3 com bit 3, bit 2 com bit 2, bit 1 com bit 1, bit 0 com bit 0. Então, vou fazer essa operação E 4 vezes, uma vez para cada bit que está aqui no meu sistema. Então, 1 e 0 vai dar 0, 1 e 1 vai dar 1, 1 e 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 0. Então, vou ter este resultado, que é equivalente a 0x4. Então, F e 4 me gera um resultado 4. Ou seja, se eu faço uma operação de 1F com qualquer coisa, ou com algum outro valor, meu resultado é o outro valor. Então, se eu fizer FE4, meu resultado é 4. FE9, resultado é 9. FEA, meu resultado é A. FE3, meu resultado é 3. Assim como se eu fizer 0EA, meu resultado é 0. 0EB, meu resultado é 0. 0E5, meu resultado é 0. Ok? Então, tem algumas facilidades aqui, né? Estou tentando mostrar essas facilidades do Hexa para vocês, mas óbvio que aos pouquinhos vocês vão pegando, né? Tem que ir praticando e tal. Então, F4 vai me gerar um resultado 4. Então, o que eu fiz? Em vez de eu abrir aqui em 32 bits, eu abri 12 bits. Então, já facilita um pouco, né? Então, não precisa abrir todos os 32, eu abri só 12 bits aqui. Vai ter operação que talvez vocês tenham que abrir tudo, mas aqui eu abri por partes também, então fica um pouco mais organizado, em vez de eu vir lá e fazer 32 bits. Beleza? Então, a gente executou agora isso aqui, gerou esse resultado. Então, essa linha de código agora vai virar este novo valor. Agora a gente tem essa operação aqui. Beleza? Vou jogar isso aqui para cima. Tá. Então, agora a gente tem que executar essa operação. Então, a operação OU. Então, entre esse 4 milhões e esse 2 milhões e 800 mil em hexa. Então, vamos executar a operação OU. Então, OU igual. Tá aqui também, eu não vou abrir todos os 32 bits, eu vou abrir 12 bits igual eu fiz ali em cima. Porque eu vou abrir aqui 0 ou 0, que já vai resolver um monte, 8 ou 0 e 2 ou 4. Beleza? Então, essas são as operações que a gente vai executar aqui. Beleza? Então, vou abrir aqui. Primeiro, o 0 ou 0, tá? Então, 0 ou 0
vou ter um ou aqui. O que eu vou ter, então, de operação bit a bit aqui? Então, vou ter a operação ou, fazer bit 3 com bit 3, bit 2 com bit 2, bit 1 com bit 1, bit 0 com bit 0. 0 ou 0, tá 0. Então, todos os bits aqui vão estar zerados. Então, 0 ou 0 me resulta em 0, seja em binário, seja em hexa. Então, aqui eu vou ter vários dos meus valores zerados. Beleza. Vamos fazer agora essa 8 ou 0. Se vocês estiverem ligeiro aí, vocês já se tocaram que se eu fizer um ou de um hexa com 0, o meu resultado vai ser o valor que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Então, vou pegar aqui 8. Então, vou ter 8 ou 0. Então, vou fazer bit 3 com bit 3, bit 2 com bit 2, bit 1 com bit 1, bit 0 com bit 0. Vou fazer 4 operações ou aqui. Então, 1 ou 0 dá 1. 0 ou 0 dá 0. Então, 8 ou 0 vai me resultar o valor 8 em hexadecimal. Então, se eu executar a operação ou em hexa, o que eu vou ter? 8 ou 0 dá 0. 5 ou 0 vai dar 5. F ou 0 vai dar F. Então, qualquer coisa ou 0 é aquela coisa. Ou seja, qualquer valor ou 0 vai dar o valor. E por último aqui, vamos fazer o 2 ou 4. 2 ou 4. Então aqui, vamos fazer de novo, bit a bit. Ou seja, eu tenho 4 bits ali, eu tenho que executar 4 vezes a operação ou. Então, vou executar bit 3 com bit 3, bit 2 com bit 2, bit 1 com bit 1 e bit 0 com bit 0. Então, 0 ou 0 vai dar 0, 0 ou 1 vai dar 1. Então, vou ter 0, 1, 1 e 0. Então, nesse caso, vou ter 0x6. Então, ali, se a gente fizer 2 ou 4, o meu resultado é 6. Ok? Então, aqui no caso, esse cara virou um 6. Então, toda essa linha de código aqui, inicialmente toda esta linha de código aqui, pós essas operações, vai fazer com que eu tenha o meu A igual a 0x0 6.800.000. Esse vai ser o resultado aqui da nossa linha. No caso, o nosso A que inicializou com 10 vai estar sendo alterado para este valor. Beleza? Fez sentido aí, pessoas? Sim ou não? Tranquilo ou não tranquilo? Fez sentido ou não fez sentido? Até que fez. Isso é importante. Aqui, obviamente, né, a gente está primeiro executando as operações, entendendo como elas funcionam, para depois a gente poder criar as linhas de código que vão ser úteis para a gente. Né? Esse tipo de linha de código aqui talvez não seja muito útil. Quer dizer, ela tem uma aplicabilidade bem interessante para algumas funções, né? Mas a gente ainda não está entendendo a aplicabilidade disso, né? Então, às vezes pode ficar tipo, mas para que eu vou fazer isso? Isso aqui vai ter uma baita de uma aplicabilidade. Mas primeiro a gente tem que entender as operações, como é que a gente executa elas, entender como é que elas funcionam, para depois a gente poder aplicar. Beleza? Então, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, tranquilo? Mais ou menos, está indo. O João falou que até que fez sentido, isso é importante. O Lucas falou que está tranquilo. Então, beleza. Então tá, vamos para a próxima linha de código ali.
pegar esta próxima linha aqui. Então, vou pegar a linha do C aqui, a segunda linha. C igual a A deslocado B deslocado 3. Ok? Então, vamos pegar esta linha para executar. Então, agora a gente quer executar essa linha. Fazer assim. Então, agora é uma nova linha que a gente vai estar executando. Então, temos que executar isso aqui. Primeiro, a gente executa o que está sempre dentro do parênteses. Então, primeiro a gente vai executar esse B deslocado 3. Ok? Então, qual que é o meu valor de B? Meu valor de B é 0x2. Beleza? Então, eu quero deslocar ele 3 vezes. Então, vou abrir ele no hexa aqui. Então, vou abrir ele em um hexa de 8 bits, só para a gente ver, fazer o deslocamento. Eu nem precisaria, tá, galera? Porque se eu estou deslocando 3 vezes, é multiplicar por 8. Aquele 2 vai virar 16, ou seja, ele vira 0x10, tá? Que nem eu falei, daqui a pouco vocês vão aprender a fazer isso de cabeça. Mas, vamos aqui da forma mais didática possível, tentando. Né? Então, a gente vai pegar o B. O B lá, a gente acabou de ver que é 2 em hexa. Então, vou ter isso aqui em hexadecimal. Então, isso é 0x02. Eu quero fazer um deslocamento de 3 vezes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que o bit que está na posição 0 vá para a posição 3. O bit que está na posição 1 vá para a posição 4. Poxa, mas por quê, Priscila? Porque a gente está fazendo com que ele se desloque 3 vezes. Então é como se eu deslocasse uma vez para cima, 3 vezes. Então é 3 casas para cima, né? Eu posso fazer isso por partes. Eu posso deslocar uma casa para cima, uma próxima. Beleza? Então, esse cara que está na 0 vai para 1. Desloquei uma vez. Agora que ele está na 1, ele vai para 2. Desloquei uma segunda vez. Agora que ele está na 2, ele vai para 3. Desloquei a terceira vez. Então, posso fazer isso por partes, por passos, e deslocando de 1 em 1. Ou eu posso pegar essa posição aqui e já jogar para cima direto. Então, tá na 0, vai para 3. Tá na 1, vai 3 para cima. Então, se tá na 1, vai para 4. Tá na 2, vai 3 para cima, vai para 5. Tá na 3, vai 3 para cima, então vai para 6. Beleza? Então, faço esse processo. Então, após esse deslocamento, o que é importante aqui para a gente é o que está em nível lógico alto. Esse carinha aqui que está na posição 1, vai para a posição 4. Então, esse cara aqui que era 0x02, ele vai virar 0x10. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Esse primeiro hexa menos significativo, esse hexa de baixo aqui, vamos separar por hexa aqui, não é o menos, tá? É só uma separação, tá? Entre os hexas, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, esse hexa de baixo aqui, que é composto por esses 4 bits, é equivalente a 0. Esse hexa de cima aqui, que é equivalente a esses 4 bits, vira 1. Então, 1, 2, 4, 8. Então, esse cara aqui vira 0x10. 0x10 é equivalente a 16. Então, se a gente for lá e multiplicar 2 por 8, dá 16. Então, bateu, né, esse hexa com o valor decimal, com o processo de deslocamento. Então, conforme a gente vai entendendo melhor esses números, já vai ficando mais claro o que a gente está fazendo, né, pessoal? Então, óbvio, o importante agora é vocês irem abrindo os números, irem entendendo o que está acontecendo e tudo mais. Aos poucos vocês vão pegando a manha e começando a fazer tudo de uma forma bem mais fácil, beleza? Essa primeira operação aqui, né, eu tinha o valor 2 aqui dentro, esse cara então vira 10, certo? Ou no caso aqui, 0x10. Então essa linha de código que era isso, vai virar isso aqui. Então isso aqui vai virar 0x10. Ou posso até colocar em decimal, se vocês preferirem, 16. Então, agora eu tenho C igual a A deslocado 16 vezes para a direita.
Beleza? Então, se eu vier aqui em cima e pegar o valor do A, eu tenho que fazer com que esse valor aqui, então no caso C, vai receber esse valor deslocado 16 vezes. É a mesma coisa. Então é isso aqui. Então, a gente tem que fazer esse deslocamento agora. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e verificar quais são os bits desses caras e jogar eles 16 casas para baixo, certo? Ou a gente pode vir aqui e transformar esse deslocamento para hexa e fazer o deslocamento em hexa. Eu vou fazer em binário mesmo primeiro, para não criar pânico, tá? Então, o que a gente tem aqui? Esse hexa mais significativo, sabendo que todo esse número tem 32 bits, então esse hexa mais significativo, ele está com os bits 31, 30, 29 e 28. 31, 30, 29 e 28. 4 bits. Então, esse cara aqui vai estar com 27, 26, 25 e 24. Beleza? Então, deixa eu anotar isso aqui. Então, a gente vai estar com 27, 26, 25 e 24 para esse hexa. E o outro vai estar com 23, 22, 21 e 20. Ok? Então, a gente vai ter isto daqui. Então, esse 6 aqui, nessa posição do hexa, vai estar com esses bits. E esse 8 vai estar com esses bits. Então, o 6 ele vai ser 0, 1, 1, 0. E o 8 vai ser 1, 0, 0, 0. Então, vou ter isso aqui, esses bits aqui, esses valores binários dentro dessas posições. Ok? O que a gente tem que fazer, então? Deslocar 16 vezes para a direita. Então, se eu vou deslocar 16 vezes para a direita, esse cara que estava na posição 20, ele vai 16 posições para baixo. Então, 20 menos 16 vai parar lá na posição 4. Esse cara que estava na 21 vai 16 posições para baixo, vai parar na 5. Esse cara aqui vai parar na 6, na 7, na 8, na 9, na 10 e na 11. Então, aqui eu vou ter 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5 e 4. Então, vou ter o mesmo valor, só que agora nessas posições binárias aqui. Então, alterei as posições binárias que esses caras estavam. Então, esse valor aqui ele vai continuar sendo 68, ele só foi deslocado de posição. Então, o meu resultado aqui, em hexa desse cara, vai ser 0x0000000680. Então, esse cara aqui que era esse 6.800.000, deslocado 16 vezes para a direita, virou esse valor de 680. Ok? Então, essa é uma forma de fazer, pelo binário aqui. Outra forma de a gente fazer esse caso, essa linha em específico, é o quê? Se a gente olhar, a gente está deslocando 16 bits para a direita. Então, 16 bits, a gente sabe que é múltiplo de 4, certo? Então, a gente sabe que se a gente falar de 16 bits, é a mesma coisa que a gente falar de 4 hexas, ok? Então, a gente poderia deslocar esse valor direto no hexa. Então, se eu... Aqui em hexa, tá? Vou deixar anotado. Se eu pegar esse valor em hexa propriamente dito, com essas posições hexas, eu posso deslocá-la 4 posições hexas para baixo. Então, vou pegar aqui 0, 68, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui é posição hexa, tá? Não é binário agora. É a mesma coisa no fim das contas, só estou mudando a formatação para a gente ver. Então, seria equivalente eu fazer esse deslocamento de binário 16 vezes ou fazer esse deslocamento em hexa 4 vezes. Então, vou descer esse cara que está na posição 5 para a posição 1.
Desse cara que está na posição 6 para a posição 2. Então, deslocar 4 vezes para baixo. Então, 0, 0, 0, 0. Sustenido. 0, 6, 8, 0. Vê se não bate esse valor com esse valor aqui. Então, eu posso fazer isso, caso o deslocamento seja múltiplo de 4. Eu faço o deslocamento na própria posição X aqui. É a mesma coisa, tá, galera? Eu fazer isso, eu fazer isso. Tá? Só que aqui eu abri em binário, aqui eu não abri em binário. Então, tem essas duas formas de a gente fazer ou resolver esse deslocamento daqui, tá? Até, no caso, se for no deslocamento em X, às vezes eu acho mais fácil fazer desta forma do que fazer dessa forma aqui. Mas as duas formas, obviamente, são válidas e chegam no mesmo resultado. Beleza? Então, no fim das contas, esse nosso C ali, ele recebe o valor de 0x 0000.0680. Então, esse é o resultado atual do C, pós as operações. Então, esse C que tinha lixo, agora tem este valor hexadecimal. Beleza? Fez sentido esses deslocamentos aqui, galera? Beleza? Tentei abrir aqui, explicar da melhor forma possível. Às vezes eu não consigo, obviamente, mas... Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Tudo bem se vocês falarem, eu ainda não vi sentido onde a gente vai aplicar. Beleza, isso não tem problema. Isso a gente ainda vai aprender. Fez sentido as operações? Fez sentido como resolvê-las? Como resolver, fez. Então, beleza. E agora, aos poucos, entendendo, aí a gente pode começar a aplicar. Dúvidas, perguntas, questionamentos até aqui, pessoas? Sim, não, talvez. Beleza? Então, já que não temos dúvidas, valeu!